Então, muito boa noite aí a todos, né? Essa aqui é a nossa tentativa de estar fazendo um podcast que é referente à proposta do trabalho aí da Uninter. E hoje eu vou conversar com a moradora aqui da nossa cidade, a dona Benoni. Vamos estar fazendo a apresentação dela aqui. Boa noite, dona Benoni, como é que a senhora está? Boa noite, estou muito bem. Tudo bem? A senhora está preparada? Estou disposta a te ajudar. É. No que for preciso. Se eu souber responder, estou aqui. Positivo, então. Então, qual que é o objetivo aqui, dona Benoni, do nosso papo? A senhora vai falar um pouco aqui sobre a década de 80. A senhora lembra da década de 80? A senhora lembra mais ou menos o contexto em que a senhora estava? A gente já fez uma conversa prévia aqui. A senhora está na cidade desde o final dos anos 80, 89 na realidade, né? Então, foi uma época muito importante para o nosso país, né? Uma época aí que a gente estava vindo aí de um período pós-ditadura aqui no Brasil. O Brasil ficou, dona Benoni, durante 21 anos, né? Num período que vai de 64 até 1985, que houve a primeira eleição não direta, foi uma eleição indireta, que a senhora já vai saber, a senhora vai lembrar, que foi a eleição do Tancredo, né? Que aí posteriormente o Sarney ele ficou aí como o presidente depois que o Tancredo não conseguiu assumir. O que a senhora lembra, mais ou menos, do contexto dos anos 80, assim, da vivência que a senhora teve, do contexto, assim, juarense falando, que a senhora é uma moradora de Juara há muito tempo, o que a senhora lembra desse tempo aí, que a senhora pode estar falando pra gente? Do tempo do Tancredo, a gente chegou aqui já na semana da eleição. Na semana da eleição. Na época, Juara era bem pequeno, pouco tempo tinha tido as eleições, né? Aí a esperança é que o mundo inteiro esperava que esse Tancredo ia ser um presidente que seria uma revolta, porque a classe mais fraca sempre sofreu com as economias, com a vida social na cidade, né? Então, foi sempre sofrida, né? E a esperança sempre de trocar um presidente, de trocar um governador, é que as coisas melhoram cada vez mais. Certo. Né? Deixa eu perguntar para a senhora, como que a senhora descreveria a atmosfera política do Brasil e a atmosfera social? O que é atmosfera política e social? A gente sabe que o Brasil já vinha há muito tempo lutando para ter eleições diretas, né? Tinha muitos blocos que defendiam a ditadura e tinham pessoas que queriam já eleições diretas, brigavam pela liberdade, né? Como que a senhora descreve, na sua lembrança, como que era esse cenário assim, nos anos 80? E como isso impactava diretamente na vida de vocês, assim, da sua família? Naquela época, dos anos 80, você não era a pessoa que mandava no que você tinha, né? Você não tinha liberdade com o salário, o povo trabalhava, não tinha salário mínimo, era lá o que o patrão ofertasse, né? Certo. Não era salário mínimo já veio para cá. Certo. Então, assim, se eu ia trabalhar, eu vou trabalhar. Só que aquele tanto que eu ia ganhar não tinha nada a ver com o salário mínimo, né? Entendi. E a crise econômica era sempre, né? Hoje você ia lá, na época você ia num dia comprar 1 quilo de feijão, 2 dias depois você ia lá, já era um outro preço. E você tinha que trazer, porque não tinha outra alternativa. Não tinha, né? Né? Na época não.
Dona Benoni, então, a propósito, só para a gente concluir agora essa entrevista, é um bate-papo bem curto aqui, né? Queria que a senhora me dissesse quais são as lições, qual que é a conclusão que a senhora acha que esse período deixou de importante, de lição, de legado para o brasileiro, assim, ó. Foi uma época que foi muito difícil, né? É uma época em que, igual a senhora falou mesmo, a classe mais enfraquecida, a classe mais pobre sofreu mais. O que a senhora acha que esse período aí deixou de lição para a gente, enquanto brasileiro? Muita coisa, né? Muita coisa. Por exemplo, quando eu cheguei em Juara, em 85, a gente chegou dia 18 de abril de 85. Né? A gente veio do Paraná, Porto Camargo, até aqui Juara. Até Cuiabá, a gente gastou 3 dias. De Cuiabá a Juara, a gente gastou 1 semana. Não tinha asfalto, então era muita chuva, o ônibus saía de um lado e do lado, entrava no outro. Então, assim, as coisas foram melhorando. Que hoje, se a pessoa sair de Juara a destino a Cuiabá, ele chega. Porque hoje a cidade evoluiu, o nosso estado evoluiu. Brasil, né? Então, assim, com a ajuda de todos, é presidente, é governador, na cidade é os vereadores, é os prefeitos e a própria sociedade, né? A própria sociedade caçou com que escolher, que hoje nós temos uma cidade muito bonita, hoje a gente tem, não falta quase nada, né, para a população viver de uma maneira boa. Quando os problemas aqui não resolvem, a gente tem como seguir para frente. Porque temos estrada, temos a nossa autoridade que faz com que concluir tudo isso aí. E nós pobres estamos por aí. Beleza. Então, muito obrigado aí pelas palavras, pela disponibilidade de tempo. Esse bate-papo aí bem curto já deu pra gente entender bastante aí como foi o período, né? A gente contextualizar. É muito importante esse relato oral, a gente conversar também, que isso também faz parte da nossa conjectura aí, da nossa história, né? Ajuda a contar a nossa história. Então, muito obrigado, viu, Dona Benoni? Eu agradeço a você, por mim, já sou uma pessoa com meus 65 anos, e no que eu puder ajudar, no meu conhecimento e na minha vida aqui em Juara, eu estou aqui, à disposição. Muito obrigado, viu? Valeu. Olha.